Hoje é dia 10 de outubro do ano 2019. É uma quinta-feira. Passamos um pouco das 18 horas. É quando estamos aqui para celebrar saúde, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida e a sua saúde. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Para quem não me conhece, nós temos uma clínica dos transtornos músculo-esqueléticos, doenças dos ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. As doenças do sistema músculo-esquelético são doenças muito frequentes e cada dia mais, na medida em que aumenta a expectativa de vida do ser humano, os transtornos músculo-esqueléticos mais vão se manifestar. E a manifestação principal desses transtornos é o binômio dor e incapacidade física. Só que, em geral, o quadro clínico, ele não é estável, ele não é no sentido, ele não tem uma horizontalidade, ele é de altos e baixos, né? Muitas vezes o paciente não só ele refere dias melhores e dias piores do quadro clínico, como também ele refere, às vezes, mudança do local da dor. Ora, doía o lado esquerdo no meu corpo, agora dói o lado direito. Doía a perna esquerda, agora dói a direita, ou agora dói as duas pernas. Entenderam? Entende? Então, assim, eu tenho uma formação ortopédica e neurológica, que foi necessária, essa formação, para a minha especialidade, que é a cirurgia de coluna vertebral. Mas, para chegar a esse ponto, evidentemente, não é, que nós ortopedistas temos que tratar de coluna, de ombro, de braço, temos que tratar de quadril, de joelho, de tornozelo, entenderam? Então, é uma multidão de sintomas, né? E dificilmente um transtorno músculo-esquelético, ele é focal, ou seja, ele se manifesta assim, só dói o joelho esquerdo. Isso acontece, claro, mas não é a regra geral. A regra geral é dói o joelho, depois dói agora o tornozelo, dói o pescoço, entenderam? Então, assim, existe uma especialidade médica chamada bioengenharia, né? Eu, às vezes, falo com o meu paciente, você vem ao médico, mas, na verdade, nós vamos estudar a engenharia do seu esqueleto. Entendeu? Então, assim, o ideal do nosso esqueleto, para que ele desempenhe as suas funções, da nossa postura, da nossa atitude, da nossa presença, da nossa marcha, da nossa corrida, do nosso desempenho para atravessar uma rua, subir correndo uma escada, entenderam? O nosso esqueleto está preparado para isso. A única coisa que o nosso esqueleto é despreparado é para carregar coisas muito pesadas, ou então para sofrer traumatismos por impactos, entenderam? Nós não temos grandes amortecedores, né, que amortecem as nossas quedas. Não. Os impactos, eles causam lesões no nosso esqueleto. E essas lesões são cumulativas, entende? Vão se acumulando, entende? Podem até não dar dor ainda, e não dar nenhum sintoma, mas vão se acumulando. E eu uso, às vezes, uma expressão e digo, um dia a casa cai. Entende? Um dia a casa cai. Entende? Então, essas nossas jornadas, elas são movidas por questões ou perguntas que até nós chegam dos nossos ouvintes, dos nossos pacientes, alunos, ou dos seguidores dessas nossas jornadas. Entende? E uma das perguntas que eu vou responder agora, vou atender a várias pessoas
que perguntam sempre isso. Né? É possível que uma perna seja mais comprida que outra? É possível que a medida do membro inferior direito diverge da medida do membro inferior esquerdo em algumas pessoas? Então vejam bem. Existe um encurtamento do membro inferior esquerdo, do membro inferior direito. Quem dá um comprimento maior das nossas pernas, na coxa é o osso fêmur, né? É o maior osso do corpo humano. E na perna, principalmente a tíbia, embora tenha um outro osso, que é antigamente chamado perônio, hoje é fíbula. Né? Então, o comprimento da perna, principalmente, é dado pelo comprimento do fêmur e da tíbia. Né? Claro que existe uma altura do tornozelo-pé, né? Mas, enfim, o comprimento da perna é dado por isso. Né? Existe um exame que se pede, muitas vezes, para medir o comprimento dos membros inferiores, que se chama escanometria ou escanograma, e que mostra quanto é um exame comparativo, né, de comprimento das pernas. Entende? E mostra, às vezes, quanto uma perna é mais curta que outra, por exemplo. Entende? E se o encurtamento realmente é real, ou ele é, chamo de virtual ou aparente. O que quer dizer isso? Vejam vocês. O osso fêmur, ele se encaixa na bacia, né? Numa cavidade da bacia se encaixa o fêmur. Ele funciona igual o espelho do seu carro. O espelho tem uma esferazinha que encaixa no encaixe e você regula o espelho para a direção que você quer. O fêmur funciona dessa forma também, entende? Ele tem um encaixe, uma esfera na sua extremidade proximal, em que você pode fazer extensões da perna, flexões, lateralizações, torções à esquerda ou à direita, entenderam? Então, é um movimento amplo do quadril, entende? É um movimento amplo. E os membros inferiores, eles suportam carga. Entenderam? Diferente do ombro. O ombro é uma articulação também de amplo movimento, mas não suporta carga. Não. O nosso quadril, a nossa coluna, os joelhos, tornozelos e pés suportam o nosso peso. Entenderam? Então, onde eu quero chegar? O ideal é que exista uma simetria entre uma metade do corpo e a outra metade. Claro que nós temos um fígado que está sempre do lado direito, quase sempre do lado direito. Né? E nós temos um coração que aponta para o lado esquerdo. Né? Então, assim, na teoria, né, nós teríamos que ter um perfeito alinhamento do tronco. Entende? Esse alinhamento pode ser medido por duas balanças comuns. Entende? Se você puser duas balanças próximas uma da outra, e você põe o pé direito numa balança e o pé esquerdo noutra balança para se pesar, se você pesa 80 quilos, o ideal é que acusem 40 quilos e 40 quilos. Mas é muito difícil isso acontecer. Entende? É muito difícil. Só o fato de nós usarmos a mão direita mais do que a mão esquerda, só isso já causa um pequeno desvio do eixo da coluna. Então, uma metade do corpo suporta mais carga que outra. Entenderam? Então vejam bem. O que é um encurtamento real de uma perna e o que isso é importante? Entende? Quando há um encurtamento de uma perna, há um desnível do tronco. Né? O tronco cai, ele inclina para o lado mais curto. Então, por alguma razão, ou um traumatismo, ou um problema genético, entende? Uma perna pode ter um desenvolvimento de crescimento maior que a outra.
E às vezes permanecem diferenças de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros de uma perna e outra. Entende? Então, veja bem, quando esse encurtamento é real, ou seja, um osso é mais curto que o outro do outro lado, não é? Então, às vezes é possível se colocar um calço no sapato, uma compensação até no salto do sapato, para nivelar a bacia. Quando estamos em pé, apoiado nos 2 pés, a bacia tem que estar no prumo da horizontalidade, para que assim a coluna que se encaixa nela, sai nela num eixo vertical perfeito. Entenderam? Essa engenharia é fundamental. Fundamental. Porque quando há uma deformidade do tronco ou do esqueleto, maltrata os nervos. Entende? É a maior razão de dor nas costas. Não é? Dor nas costas. É uma assimetria do tronco, não é? Com pinçamento de raízes nervosas. Não é? As vértebras são unidades ósseas da coluna que se superpõem. Entende? Cada uma delas tem um buraco. A superposição dos buracos das vértebras forma um canal, chamado canal vertebral. É por aí que passam todos os nervos do nosso corpo. Todos. Todas as raízes saem da coluna, todas elas. Entende? Então, dependendo do maltrato que essas raízes recebem por assimetria ou deformidade, a dor se manifesta, como dor de cabeça, dor no pescoço, dor mais do lado direito ou dor mais do lado esquerdo, dor nas costelas, à esquerda ou à direita, dor nas costas, dor nos braços, dormência, formigamentos, câimbras, dor na região lombar, dor ciática, dor nas pernas, cansaço, peso, queimação, formigamentos, adormecimentos e até perda de força e até paralisias, entende? Até paralisias. Enfim, as deformidades do tronco são os grandes vilões dos problemas dos transtornos musculoesqueléticos. Entenderam? Então, quanto mais a engenharia do teu esqueleto for perfeita, melhor é o desempenho da tua vida no sentido de postura, de equilíbrio, de presença, de marcha, entenderam? Muitas vezes eu recebo os pacientes com um grave desgaste no quadril direito. E até digo para eles, mas os quadris não nasceram no mesmo dia? Por que gastou só o direito, não gastou o esquerdo? Entenderam? Então vejam bem. Por uma assimetria de peso do esqueleto, há uma tendência de peso maior para uma metade do que para a outra. E assim pode gastar mais um quadril de um lado do que do outro. Entende? Pode gastar mais um joelho de um lado que do outro. Quanto aos joelhos, né? Os joelhos têm que ser entendidos com 2 metades. Né? Os joelhos parecem muito fortes, mas eles são muito frágeis. Facilmente eles são traumatizados, não é? Facilmente. Mas nós podemos pensar o joelho com 2 metades. Uma metade externa, lateral, e uma metade interna, medial. Né? Às vezes gasta essa metade medial, aquela metade do joelho que olha para outra perna. Né? Então, gasta aquela metade, a perna se deforma em perna de cowboy. Aquela perna em arco. Outras vezes, há um desgaste maior da metade lateral do joelho. Entende? E a perna se deforma em X, né? Em valgo. Entende? E quando é em cowboy, é o geno varum. Entendeu? Então, todas essas deformidades são interrelacionadas com vários problemas do esqueleto. Então, a ortopedia hoje, ela está super especializada. Né? Ela está super especializada. Então tem um especialista de ombro, tem um especialista de cotovelo, tem um especialista de coluna, tem um especialista de quadril,
tem o especialista de joelho, tem o especialista de mão e tem o especialista de pé. A gente brinca muito e diz assim, logo, logo vai ter o especialista da mão direita e o especialista da mão esquerda. Tanto que a medicina vai se especializando, entende? Isso tem um lado bom e também tem o outro lado, entenderam? Porque para nós, ortopedistas, né, nós temos que fazer uma medicina holística, ou seja, não é porque um paciente diz eu tenho uma dor no pescoço, que eu não vou examinar esse esqueleto dele, entendeu? Eu não vou examinar essa coluna, não vou examinar essa bacia, entende? Porque nós estamos falando de encurtamento das pernas. Muito bem. Se há um desvio de coluna que entorta a bacia, não é? Dá uma báscula, uma entortada na bacia, uma metade da bacia sobe e a outra desce, isso desnivela as pernas. Embora o comprimento das pernas são iguais. Mas onde elas se inserem, né, no quadril, se uma metade sobe e a outra desce, essa perna que sobe fica mais curta, falta chão. E a outra que desce fica mais comprida. Entenderam? Isso é um encurtamento aparente, um encurtamento virtual. O encurtamento real é quando um osso é mais curto que outro. Entenderam? Um osso é mais curto que outro. Né? Entende? Às vezes é uma fratura, um acidente na adolescência, por exemplo, que maltrata a circulação do osso, ou uma fratura mal reduzida, que não fica num bom alinhamento, pode um osso se tornar mais curto que o seu correspondente do outro lado, entenderam? Nas pernas, entenderam? Então, essas diferenças, essas assimetrias, elas são altamente prejudiciais, entende? Elas podem ser genética, hereditária, por alguma razão, sabe Deus, hormonal, um osso cresceu diferente do outro, entende? Ou então, uma coluna que já tem um grande desvio, ela favorece um deslocamento do seu peso mais para uma metade do corpo do que para a outra. E aquela metade é mais sujeita a desgastes articulares. Entenderam? Entenderam? Então, em verdade é assim. O grande vilão do nosso esqueleto são as deformidades. E quem são o pai e a mãe das nossas deformidades adquiridas? O mau uso que se faz do esqueleto. Né? Carregando pesos exagerados. Né? Nós atendemos um paciente relativamente jovem. Entende? Eu disse, você carrega pesos? Ele disse, eu carrego sacos de cimento. Eu falo, meu Deus, um saco de cimento era 50 quilos. Ele falou, não, doutor, mas agora eu estou carregando um saco só, porque eu carregava 2. Vocês entenderam? Então, você pode se exibir como super-homem, mas você vai pagar caro por isso. Você vai pagar muito caro por isso. Porque o nosso esqueleto não é guindaste. Não é guindaste. Entende? Então, os pesos exagerados, obesidade, impactos, insuficiências musculares que dão instabilidade no esqueleto, nas articulações, são os grandes vilões do nosso esqueleto. E há um desgaste progressivo, entenderam? Em geral, os pacientes com transtorno músculo-esquelético, eles percorrem uma jornada de piora do quadro clínico se nada for feito para interromper essa trajetória e até colocar esse paciente numa trajetória de melhora, tirando-o de uma trajetória de piora, entenderam? Mas para isso é preciso um muito bem feito exame físico, depois de ser tirada uma história minuciosa do problema do paciente, entenderam? Uma dor pode ser uma coisa muito simples, entende? Mas uma dor pode ser uma grave encrenca, pode ser uma doença grave, entenderam?
O exemplo que sempre damos é a dor de cabeça, né? Dor de cabeça. A dor de cabeça é uma dor de cabeça para o doente, é uma dor de cabeça para a sua família, é uma dor de cabeça para o médico que está atendendo, entende? Por quê? A dor de cabeça pode não ser nada, mas a dor de cabeça pode ser um grave problema, entenderam? Então a presença médica é sempre obrigatória, entenderam? Então, gente, vejam bem, estou respondendo a pergunta de vários ouvintes. Ah, sobre minha perna é mais curta do que outra, que eu faço, uso um calço, não uso, entende? Se o teu encurtamento é real, ou seja, um osso é mais curto que outro, através de um exame chamado escanometria ou escanograma, nós comparamos o comprimento dos ossos. Se um osso for mais curto que outro, antigamente, gente, né? Antigamente, existia uma epidemia de paralisia infantil, entende? As enfermarias da ortopedia de 60, 70 anos atrás, sempre tinham pacientes internados com sequela de poliomielite, entendeu? E a poliomielite dava sequelas de encurtamentos, às vezes, incríveis, de um membro em relação ao outro. Não só encurtamento, como verdadeiras atrofias. E causavam um grave estrago, entenderam? Graças aos céus hoje, e graças às vacinas, né? Hoje a poliomielite é muito raro, né? Um acontecimento. Aí ele teve uma poliomielite, né? Entenderam? Embora possa acontecer também, mas é muito difícil hoje ter poliomielite. Mas antigamente tinha poliomielite em todas as enfermarias de todos os hospitais, sempre tem alguém internado na ala de ortopedia com sequela de poliomielite, entendeu? Então, assim, se uma perna é mais curta que outra, realmente é válido colocar um calço no sapato, entende? Existem cirurgias para alongamento de ossos, através dos fixadores externos, entende? Isso é uma questão, às vezes, mais de estética, de vaidade, de fazer a cirurgia, do que de usar um calço no sapato, não é? Entende? Nós temos pacientes femininas, principalmente, que se recusam a pôr diferentes comprimentos nos calços, ou calço nos sapatos, entende? Acho que chama muita atenção. Mas, em não usando esse calço, a bacia vai ficar inclinada para o lado mais curto. Ela desce para o lado mais curto. Na hora que a bacia se inclina para o lado mais curto, ela leva a coluna junto. Para você não andar torto, a coluna se endireita, mas às custas de uma escoliose, de uma curva, entende? E o lado mais curto é sempre mais pesado que o lado mais comprido. Então, esse quadril do lado mais curto vai gastar mais. Esse joelho do lado mais curto vai gastar mais, entende? Então, por incrível que possa parecer, eu já curei vários torcicolos, vejam vocês, vários torcicolos calçando um sapato de compensação numa perna mais curta, entendeu? Por conta de uma perna mais curta, há um deslocamento muscular, né? Que repuxa mais uma metade do corpo e pode dar um torcicolo permanente. Então vejam vocês, para curar um torcicolo, eu resolvo um problema com calço no pé, entendeu? Por isso que eu digo, o ortopedista, a especialidade de ortopedia é muito bonita, ela é muito objetiva, entende? A neurologia, idem, a especialidade de neurologia, muito objetiva, muito lógica, né? O diagnóstico tem que ser preciso, né? Entendeu? Para você, o que o paciente mais quer ouvir? Ele quer ouvir é o seu prognóstico, entendeu? Então, em nossa clínica, nós valorizamos a medicina holística, ou seja, eu tenho que examinar o doente inteiro, né? Por isso que a nossa consulta demora 60 minutos ou 1 hora, entendeu? É uma história bem feita da história clínica do paciente, um interrogatório complementar, um exame físico perfeito e os exames subsidiários, principalmente os de imagem, que a maioria dos doentes crônicos
já trazem esses exames embaixo do braço, entendeu? Sempre eles trazem. Então, essa é a medicina. Tem que ter um médico presente. O médico é um verdadeiro detetive. Ele vai buscar pistas, ele vai investigar para chegar ao diagnóstico. E ao diagnóstico da causa. Se não se resolve a causa do problema, não se resolve os efeitos, incapacidade e dor. Entenderam? A incapacidade e a dor do paciente são sempre consequências. Entende? O principal são as deformidades, que são impostas ao esqueleto, pelo mau uso que fazemos dele, ou então por umas doenças hereditárias ou infecciosas, osteomielite, poliomielite, enfim, entendeu? Bom, mas o nosso tempo aqui já terminou, na jornada de hoje. Espero que tenham aproveitado. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica de transtornos musculoesqueléticos, joelho, quadril, tornozelo, pé, coluna. Fica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. O telefone da minha clínica é o 11 3661 4243. 3661 4243. Todas as minhas palestras estão no YouTube. Se vocês acessarem lá, Rui com Y Mercúrio, lá estão minhas palestras. Se quiserem fazer pergunta, podem fazer através do meu e-mail, ruicomy.ig.com.br ou através do meu WhatsApp. O meu WhatsApp é o 11 9 8081 1500. Meu WhatsApp é 11 9 8081 1500. Obrigado por toda essa atenção. Espero que vocês sejam muito felizes. Mas para isso, sempre é preciso ter muita saúde. Até a próxima. Obrigado.